Amados amigos, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Em especial nessa noite, Dia dos Pais, não é? Então, todos aqueles que forem pais, avós, possam sentir o nosso beijo de parabéns, porque realmente a paternidade não é fácil. Tanto quanto a maternidade é importante, mas não é simples. É uma tarefa de um empréstimo que Deus permite a gente receber os filhos. Então, sintam-se todos parabenizados e aqueles que já retornaram à pátria espiritual possam receber também o nosso agradecimento, porque já retornaram, mas sentimos a saudade e fica a lembrança nessa noite. Por isso até que nós trouxemos aqui depois, para a gente fazer a leitura de uma poesia, que é uma homenagem aos pais, de uma mensagem que o Chico psicografou, para que juntos a gente forme uma vibração para entregar a esses nossos pais em agradecimento. Mas isso é para o final, pode ser? Eu vou ficar aqui pertinho de vocês. Prometo que eu não vou encontrar com ninguém, não vou tocar no pé, porque às vezes a gente se movimenta, não é? Mas aqui estamos juntos para, nesse calor humano, nós conseguirmos trocar algumas ideias. Quando aparecer a imagem aqui, pronto, sobre um tema que é milenar. Aproveitando esse momento do Dia dos Pais, para falarmos algo sobre a parentela, a família. Não só o pai, mas também a figura do pai que a gente pode aproveitar nessa noite. Mas esse tema aqui é milenar. Olha só, a doutrina espírita tem quantos anos desde a codificação de Allan Kardec? Eu não sou bom de matemática, quem me ajuda aí? Não chegou a 200 ainda. Então é nova, isso é anterior. Doutrina, a terceira revelação, vai de trás para frente. A segunda, nosso Mestre Jesus, 2000 anos atrás, já existia. E a primeira revelação? Moisés. Alguém tem uma ideia de quando Moisés esteve aqui? 1250 anos antes de Jesus. Quer dizer, nós estamos a falar aí de algo muito antigo. Comentar sobre a família, sobre a parentela, é algo muito antigo. Por isso que, quando Jesus veio, que é o nosso modelo, como o nosso irmão Zé Manuel mencionou, nosso modelo, nosso guia a ser seguido. Ao comentar sobre a família, foi uma das partes que diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe complemento. Porque Moisés já trazia a ideia de família, da importância da família. Nos 10 mandamentos de Moisés, tem um lá, honrar pai e mãe. Não tinha o Dia dos Pais, formalmente, mas tinha a ideia, honrar pai e mãe. E olha, volta no tempo, 3000 e tantos anos atrás, numa época que o caos predominava. Na época de Moisés, era bagunça generalizada. Por isso que os 10 mandamentos começam, não matarás, não furtarás, não faça isso, isso, isso. E não são só 10, são para mais de 400, a lei mosaica. Então observemos que no meio dessa regra proibitiva, não faça tal coisa, Moisés já colocou lá, honrar pai e mãe. Vem Jesus, não veio destruir, mas dar-lhe complemento, no sentido de valorizar ainda mais a família, honrar pai e mãe. E ainda diz mais, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele amplia essa ideia. A doutrina espírita hoje, recentemente, com a codificação de Kardec, continuou o pensamento da família e ampliou mais ainda. Porque até então, imaginava-se uma família o quê? Com laços sanguíneos. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, meus irmãos, mas e o meu vizinho? E aquele que eu vejo na rua, é minha família?
Eu tenho parentela, parentesco com ele? E o meu amigo que eu tanto me dou bem? E o meu irmão de sangue eu tenho diferenças. Eu me relaciono melhor com o meu amigo, torce para a mesma equipa de futebol que eu, tem a mesma corrente de pensamento que eu, e dentro de casa, com aqueles que eu tenho vínculo de sangue, eu tenho dificuldade. Então a doutrina espírita ampliou essa ideia, para justamente trazer para nós, de maneira mais ampliada mesmo, o conceito de família. Porque a família é a importância para nós. A família, a gente aprende na nossa profissão, na parte da ciência social, que nós precisamos se relacionar juntos. A família é a base da sociedade. Eu não consigo caminhar só. Eu preciso da família. No momento de dor, no momento de dificuldade, de sofrimento que todos nós temos, aonde vamos buscar apoio? Hoje é Dia dos Pais. Vamos aproveitar essa ideia. Dia dos Pais. Nosso filho está a sofrer e precisa de ajuda. O meu tem 3 anos, já precisa. Hoje ele veio, tadinho. Papai, machuquei o dedo. Magoei. Precisa de ajuda. Aonde ele vai buscar amparo? No papai, poxa. Na mamãe. Na família. Então é importante esta ideia de família como porto seguro. Porque afinal de contas nós vivemos num mundo de provas e expiações. Conceito evangélico, não é meu. Aonde o mal ainda predomina. E por isto a doutrina espírita, ao tratar da família, coloca com muito carinho, porque é um assunto milenar que vai se ampliando ao longo do tempo, uma vez incorporada uma ideia. Ideia que resume toda a doutrina de Jesus. Qual é? Amor. A família como base do amor, como fonte de amor. Porque tenha dúvida, como eu, vocês também, quando a gente recebe a notícia que vai ser pai, não fica feliz? Eu fico tão feliz que eu vou até dividir com vocês, minha esposa está grávida. Contei, né, no Amigos do Bem, olha aí, ó, eu fico até arrepiado, a gente fica até arrepiado. Por quê? Porque a ideia da família, uma vez incorporada esse sentimento de amor, e a gente se emociona, como na mensagem da poesia depois. Isso vai trazendo para nós esta fonte de segurança, de tranquilidade, porque eu sei que lá fora tudo pode acontecer, mas dentro de casa eu tenho meu pai e minha mãe para me ajudar, para me proteger, para me ajudar a levantar quando eu cair. E quando eu errar, não me julgar pelo erro, mas me dar a mão amiga para superar. Pelo contrário, não atirar a pedra. Essa é a ideia que a doutrina espírita traz para nós. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Uma coisa é o que está escrito no Evangelho, é o que nós aprendemos com os livros. Outra coisa é lá em casa, no dia a dia, na convivência. E esse é o desafio para nós, para formarmos essa família. Porque não é que nós temos uma família sanguínea que significa que eu tenho uma família espiritual. E é essa proposição que o Evangelho traz para nós. Ó. No capítulo 14, honrar pai e mãe do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase logo no início que precisa ser interpretada com cuidado. Com cuidado. Estou na frente? Não? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. É a primeira frase da lição. Laços de sangue e laços espirituais. Uma família material necessariamente decorre de uma família espiritual. Inverte. Faça o questionamento, a reflexão, para nós formarmos uma ideia. Uma família sanguínea significa que eu vou ter a mesma família no plano espiritual quando eu desencarnar. Para falar o português mais claro, quando eu desencarnar, eu vou encontrar a minha família no plano espiritual?
Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque o que vai depender é aquele liame ali, entre os espíritos. Sangue não garante nenhum tipo de vínculo, nem afetivo, porque eu posso ter em casa aqueles que eu melhor me relaciono, não é assim? Como eu tenho aqueles que eu me relaciono de maneira mais delicada, uma complicação maior. Me dou bem com um e não me dou bem com o outro. Por quê? Porque dentro de casa, como diz meu avô lá no Brasil, o lar é uma oficina de trabalho. Palavra afirmada por ele. O que significa? Dentro da família, procura-se o laço sanguíneo, olha a inteligência suprema de Deus, o laço sanguíneo para aproximar espíritos e que se formem liames, vínculos, afinidade espiritual. Dentro de uma mesma casa se reencontram espíritos que possam ter dificuldades ou não para se aproximarem, para justamente conseguirem formar essa afinidade. Acontece que o de sangue não garante, esse é o detalhe. Não significa que eu, ao desencarnar aqui, vou me encontrar lá no plano espiritual com eles. Quer ver um exemplo? Vou aproveitar, está aqui o encontro que vai ter no dia 5 de maio, do livro Nosso Lar. Não poderei, porque é no dia que eu volto do Brasil. É o dia que eu chego aqui, inclusive. Mas do livro Nosso Lar, pronto, já serve. Já serve. Para quem não leu, depois possam até fazer a pergunta para o autor. É muito simpático esse ator. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo. É uma simpatia ele. Dentro do Nosso Lar, André Luiz, ao desencarnar, encontrou seus familiares? Ele fez um estágio lá no Umbral, não foi? Alguns aninhos lá. Pronto. Recebeu a visita de algum familiar? Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Ah, a mãe dele. Ele não conseguiu perceber a mãe, não é? Porque o Clarencio foi a pedido da mãe. E ela foi lá várias vezes. Ele não conseguiu percebê-la. Por quê? Condição mais baixa. Quando faz a prece, a oração, lembrando-se daquilo que a sua mãe o havia ensinado, ele consegue perceber a ajuda do Clarencio. E depois, no futuro, recebe a visita da mãe. Ele, como um filho que reencontra a mãe nos capítulos para frente, quer ficar com ela, não quer? Ele foi autorizado a residir com a mãe? Não. Tem o vínculo, o liame entre os espíritos, que decorre de uma relação sanguínea, mãe e filho, mas não garante que no plano espiritual eles vão estar juntos. Por quê? Precisa ter sintonia, afinidade. Senão não vai. Para a gente começar, nós fazemos a separação, para termos uma ideia mais aprofundada do que é o laço material e o vínculo espiritual. Para ver que às vezes eles não estão necessariamente dependentes um do outro. Laços corporais ou laços sanguíneos? Olha o que o Evangelho coloca para nós. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Para só um pouquinho. Minha esposa está grávida, como eu disse a vocês, vou usá-la. Posso? Me permitam. Vou usá-la. Quem criou o corpinho do bebê que lá está? Ela está de 4 meses. Diz que já tem 17 centímetros o bebê. Quem criou o corpinho dele lá? Eu não sei o sexo, então eu não posso dizer se é ele ou ela. Depois eu conto. Mas quem criou? O corpo procede do corpo. Material genético meu com material genético de minha esposa. Se nascer bonito é por ela, se nascer feio é meu. É assim. Mas nós ajudamos na formação do corpo e do espírito. Não fui eu. Não fui eu. Quem criou o espírito do bebê que lá está? Quem criou o nosso, o de vocês, o espírito de vocês? Deus. Pergunta expressa do Livro dos Espíritos, pergunta 115. Deus criou o nosso espírito simples e ignorante.
E assim nós temos o nosso livre-arbítrio para caminhar. Então, está em sintonia com o Evangelho. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele mais faz é fornecer-lhe um invólucro corpóreo, cumprindo, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral para o fazê-lo progredir. Obrigação moral dos pais. Tanto quanto os filhos têm o dever moral de honrar pai e mãe, lei divina, pai e mãe têm obrigação moral de ajudar o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos. É uma obrigação nossa. E isso vai nos auxiliar para que dentro de casa, dentro do nosso lar, possa existir uma harmonia. Uma vez uma senhora foi ao Chico Xavier, a avó. A filha dela havia tido o bebê, nasceu. Como a mãe ainda estava a se recuperar, ela foi ao Chico, lá em Uberaba. Perguntou, Chico, vem cá. Minha filha teve um bebê. Quando que nós devemos encaminhar a criança na evangelização infantil? Ajudar o desenvolvimento intelectual e moral ali, ó. Quando? Chico pergunta a ela, quanto tempo tem a criança? Ai, Chico, é tão lindo o bebê, mas tem 7 dias, faz uma semana. Chico diz a ela assim, minha filha, já está 7 dias atrasado. Quando minha esposa do meu primeiro filho estava grávida, já na barriga nós vamos. Na dúvida já vai lá, não diz que escuta? O bebê não escuta? Não tem ouvidinho? Começa! Porque nós temos um dever moral. O Espírito não foi criação nossa, mas como Deus nos permitiu ser pais, deu a permissão de receber um Espírito, eu tenho o dever moral de encaminhá-lo. Porque se eu não fizer, se assim eu não o fizer, amanhã ele erra. De quem vai ser a culpa parcial? Minha também pela omissão. Também, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. A gente tem que encaminhar o Espírito. E tem que aproveitar toda a oportunidade, porque lá na frente, quando as coisas começarem a esquentar na família, os conflitos vierem à tona pelas nossas personalidades, o auxílio moral vai dar base para a gente conseguir resolver. Não terem famílias em conflitos. Crimes dentro de casa. Filhos atacando pais, pais agredindo filhos. Choca isso. Me recordo que ainda estávamos no Brasil, uma da série de crimes que eram noticiados e que chocava as pessoas era quando um filho atacava o pai e a mãe, tirava a vida. Aconteceu isso muito lá. Então isso choca. Por isso, esse dever moral de nós conseguirmos ajudar. Não criei o espírito do filho, mas eu tenho a obrigação de encaminhá-lo, desenvolver a moral dele, ajudar isso. Não significa que o pai tem uma moral mais elevada que o filho, mas apenas tem um dever maior de encaminhá-lo. Desta relação sanguínea decorre uma hereditariedade física? Olha só, vou reformular o pensamento. Desta relação, deste parentesco sanguíneo, laço corporal somente, eu transmito ao meu filho hereditariedade física? Português claro, meu filho vai ser bonito que nem eu? Não vai ser bonito que nem eu? Ou não transmito? Questão da hereditariedade física, para a gente chegar na espiritual, fazendo paralelo. Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Veja que tem que estar em sintonia com o que nós lemos anterior. Corpo procede do corpo, espírito não procede do espírito. Então, transmito algo da minha alma, ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Cuidado com a resposta. Cuidado. Porque, vamos raciocinar juntos. Eu tenho uma relação de parentesco sanguíneo. Minha esposa está grávida, a criança vai nascer. Se eu responder que eu transmito parcela da minha alma, que sim,
Eu tenho que colocar uma vírgula e seguir no pensamento. Significa que as minhas qualidades e os meus defeitos inerentes à minha alma, eu transmito ao meu filho. Ele já sai na corrida da vida no negativo, porque eu não sou bom, eu não vou transmitir nada de bom a ele. Eu sou uma pessoa egoísta, eu transmito ao meu filho o meu egoísmo. É essa a profundidade da pergunta. Então a hereditariedade dentro de uma família, ela é física ou espiritual? É isso que o Kardec quer saber. Dentro da nossa família, aquilo é nosso ou nós recebemos hereditariedade dos nossos pais? Também. As qualidades e os defeitos deles são transmitidos a nós. Sim ou não? Antes de eu pôr a resposta. Eu acho que meio que depende, não sei. Porque há pessoas que falam, se ele é um pouco ranzinho, pegou do pai. O costume. O costume, eu acho que é convivência, tá? Também, claro. Pode ser, pode ser. Olha a resposta do Espírito da Verdade. Os pais dão-lhes apenas a vida animal. Corpo procede do corpo. Pois que a alma é indivisível. As minhas características, minhas virtudes ou os meus defeitos são meus. Eu não transmito isso ao meu filho. O que está a dizer é o costume da convivência, as manias. As manias. Mas qualidades ou defeitos pessoais eu não posso transmitir ao meu filho. Ele pode ser bonito ou feio que nem eu. Eu particularmente escolhi esposa bonita para ter filho bonito. Porque eu sou feio mesmo. E olha que meu pai é cirurgião plástico. Eu tentei falar para ele, pai, arruma. Faz algo aqui por mim. Mas não fez. Não fez. Falhou. Então, somos assim. Acontece que eu transmito ao meu filho apenas e tão somente células para a formação do corpinho dele. A bagagem espiritual é dele. Então a hereditariedade nas famílias por parentesco sanguíneo se limita à hereditariedade física. Inverte, vou traduzir. Família de sangue tem hereditariedade física. Bonito ou feio como eu, mas assim vai. Não transmito ao meu filho fatores inteligentes, qualidades ou defeitos. No parentesco corporal. E no espiritual isso se aplica? Nas famílias por vínculo espiritual, isso se aplica? Porque aí é o desafio do Evangelho, porque até aqui não falamos nada de novo. Não é novidade para nenhum de vocês, tudo o que nós dissemos. Mas e na família por vínculos espirituais? Não podemos ter? Jesus, quando questionado que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, em visita a uma casa, ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então o conceito de família, à luz do cristianismo e do espiritismo, se ampliou. De maneira que tudo que nós falamos aqui da família sanguínea tem que ser levado em consideração na questão espiritual. Principalmente por um fator. Na verdade, por uma pessoa. A sogra. Vocês têm sogra? A dúvida, não sei se é de vocês, é quando eu desencarnar, eu vou encontrar minha sogra no plano espiritual ou não? Tá gravando? Não mostra minha esposa, viu? Por favor. Minha sogra não entende português, então eu posso falar. Ela é argentina, então eu posso falar. Mas a dúvida é essa. Seja a sogra ou o sogro, a família material se amplia à luz do cristianismo e do espiritismo para justamente abranger os laços espirituais. E como ficaria a questão, então, da hereditariedade, se ela existe? Porque muitas vezes nós analisamos a doutrina espírita e eles tratam, sim, sobre a lei da hereditariedade nas famílias espirituais. Isso é verdade? O meu pai hoje, e que eu possa ter uma afinidade com ele, ou o meu filho, será que amanhã eu gostaria de encontrá-lo no plano espiritual e continuar nessa irmandade? Sem dúvida. Poxa, eu ficaria super feliz. Mas e para isso acontecer? Como justificar esse encontro familiar?
Porque aí eu volto no nosso lar outra vez. Volto no nosso lar e vocês anotem aí para perguntar para os atores, hein? Agora não o André Luiz. Quando o André Luiz recebe alta no seu tratamento, para quem leu lá e no livro tem isso, no filme tem isso. Ele recebe alta e vai trabalhar. Pede ao Clarencio para poder trabalhar. Qual é a tarefa que ele recebe? Fantástica essa, hein? Varre, varre, vassourinha. Tinha uma música de um político desse no Brasil há uns anos passados. Jânio Quadros, não é? Pronto. É antigo, isso é antigo. Pega a vassourinha e vai limpar. Quando ele lá recebe um momento de descanso, ele vai visitar uma família por laços espirituais. Ele vai à casa de quem? De quem? Lísias. A mãe dele vivia numa esfera mais evoluída. Lísias. É verdade, bem lembrado. Ele vai à casa de Lísias. Quem está lá na casa de Lísias? Isso é um detalhe que às vezes a gente passa despercebido, mas pode voltar lá para ver. Lísias tinha uma particularidade, porque a família por laços espirituais dele era ampliada. Está lá, pode olhar no livro. Quando chega, André Luiz vai junto com Lísias não fala nada, entra e apresenta. André, essa é minha esposa, não me recordo o nome. Essa é minha esposa. Muito prazer, sou André Luiz. Eu sou fulana. André, essa é minha outra esposa. Duas esposas. Lísias tinha duas. Alguém lê o livro, recorda-se disso? Porque eu não estou a mentir. 2 esposas. Meu Deus, olha o espírito, agora perdeu-se de vez. E a história do casamento, monogamia e etc. Ele tinha 2 esposas. E ainda explica, porque o André Luiz teve uma reação de surpresa. Fundamenta aqui, laços espirituais. Porque ele o Lísias tinha com as 2 uma relação de afinidade. Uma relação de parentesco ou parentela espiritual. De maneira que eles formavam lá no nosso lar, dentro da casa de Lísias, uma família. Formavam. E essa sintonia. O Evangelho coloca assim para nós. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, lá em casa, dentro do nosso lar, são, mais das vezes, espíritos simpáticos. Olha o que é simpatia. Afinidade por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca, uma sintonia positiva, uma afinidade positiva. Então eu tenho dentro de casa aqueles que eu me dou bem. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Dentro do meu lar, eu tenho aqueles de maior afinidade e aqueles de menor afinidade. E é esta relação afetiva que formam as famílias espirituais. Porque aquele que eu já tenho afinidade, eu tenho amor, respeito, carinho, eu já tenho uma sintonia com ele. Mas e aquele que é o meu adversário? Que graças a Deus eu esqueço. Eu tenho esquecimento do passado. Eu não me recordo que eu tirei a vida dele ou que ele tirou a minha vida. Não importa. Mas nós temos diferenças. O nosso santo não bate. Nós estamos dentro de um lar. A justiça divina permite que se reencontrem para se perdoarem. E esse é o desafio de hoje. A tarefa dentro da nossa família, para formar laços espirituais. Porque amanhã, ao desencarnar, que maravilhoso é que 2 adversários do ontem retornam ao pátria espiritual como 2 amigos. 2 espíritos afins. E a coisa mais maravilhosa é porque está dentro de casa. Formamos uma família espiritual com afinidades, de maneira que ao desencarnarmos, de repente, vamos reencontrá-los. Alguém aqui já viu algum trabalho de psicografia que o Chico fazia? Tem muitos médiuns no Brasil.
Campo Grande, São Paulo, recebendo mensagens dos entes desencarnados, dos familiares que já retornaram à espiritualidade. É algo incrível um trabalho desse. É algo assim chocante para quem não estiver habituado ao trabalho. Por quê? Uma das últimas vezes que nós estivemos lá em São Paulo presenciando um trabalho desse, ele segue, o centro que nós fomos, segue o mesmo tipo de trabalho que o Chico Xavier fazia. Como? Uma mesa ao centro, o Chico sentava e fazia psicografia. E enquanto o Chico estava a psicografar, à mesa ao lado, algumas pessoas a fazerem palestras rápidas com temas evangélicos para a sustentação do ambiente. Porque, afinal de contas, eram espíritos com sofrimento. E eram pessoas que lá iam, pais e mães, com uma dor de terem perdido um marido, terem perdido um filho, que é algo realmente dolorido. Ao final, o Chico fazia a leitura da mensagem e entregava a pessoa. Nesse centro, só que hoje modernizou, não é? Então eles fazem a gravação em CD, entrega o CDzinho e entrega a mensagem para a pessoa. Dessa última vez que nós estávamos, então, fomos convidados a participar da mesa. Ao fazer a palestra, então nós estávamos de frente, ao final o médium foi ler a mensagem. Quando ele começou a ler e vem o relato, uma senhora lá no meio começou a chorar desesperadamente, mas de uma maneira assim que cativava as pessoas, porque o choro dela era bem dolorido, principalmente ao contar a história. O jovem, era um jovem, contou que mesmo naquele sofrimento, primeiro ele iniciou a contar e a esclarecer à mãe que ele estava a ser amparado. Havia reencontrado, não no momento do desencarne, mas depois recebido a visita do seu avô. E eles dão o nome do avô. Recebeu. E ali estava a receber ajuda. Na mensagem, ele começava a dizer que, infelizmente, a dor dele, o arrependimento era muito grande. Porque então, na relação com a mãe, nessa afinidade, nessa antipatia anterior, ele, num momento de fúria, de nervosismo, naquele segundo, ele falou palavras equivocadas para a mãe. Ofendeu a mãe, ele não repete a palavra na mensagem, mas disse palavras que não deveriam ser ditas. E sai de casa. Quando ele sai, a conduzir o seu carro, numa situação dessa de nervosismo, numa situação dessa de preocupação, o carro torna-se uma arma. E afinidade, simpatia, sintonia. Ele, a conduzir o seu carro, se encontra com outro indivíduo na mesma situação que ele, como se fosse um vulcão borbulhando lava. Se encontram no trânsito, só que o outro, de maneira agressiva, ainda trazia uma pistola, uma arma. Tirou a vida do rapaz. Desencarnou ali, só. E imaginem nas palavras dele a se dirigir à mãe, porque o arrependimento das últimas palavras que ele havia dito para a mãe eram de ofensas, palavras duras. Ele tinha amor pela mãe. Ele tinha. Gostava da mãe. Só que naquele segundo, falou mais alto a impulsividade, o desequilíbrio. Naquele segundo, ele acabou perdendo a vida. E aí vem a mensagem. Então, é que para nós observarmos que estes laços espirituais, para que sejam mantidos, para que nós reencontremos a nossa família, precisamos do hoje fortalecê-los. Precisamos aproveitar essa reencarnação para aproximarmos mais daqueles que nós já amamos, mas daqueles que nós temos dificuldade de relacionamento ainda. Pedir perdão a eles, não só esperarmos que eles nos perdoem, mas ir de encontro, porque ninguém tem o mesmo pensamento, principalmente dentro de casa. Dentro de casa é onde tem o maior conflito. Há uma mensagem de Humberto de Campos interessante. Conta, o livro chama-se Contos desta e doutra vida. Humberto de Campos conta assim: um homem dirigente no centro espírita. A esposa
frequentava uma outra corrente religiosa. Não frequentava com ele o centro espírita. Num momento, num determinado dia, esse homem todo delicado, carinhoso, querida, vamos ao centro espírita? Não, hoje não. E assim ele foi convidando várias e várias vezes. Até que um momento ela falou, eu vou consigo, vamos, podemos ir. E vão. Vão ao centro, ela senta-se ao fundo, participa de toda a reunião, vê as atividades que eram realizadas pelo marido e diz assim, ótimo, que maravilha, me senti bem, vão embora. No carro, ao voltar para casa, o marido faz aquela pergunta perigosíssima, aquela pergunta-chave e a mais importante. E aí? Gostou? Pronto. Ela falou, não só gostei, eu adorei. Eu tanto gostei que eu quero mudar para o centro espírita. Eu falei, ai, não vai mais na igreja? Não me está a entender. Eu quero mudar para o centro espírita. Eu quero residir no centro espírita. Porque eu quero esse marido do centro espírita, não o de casa. Eu não quero esse da minha casa, eu quero o homem do centro espírita. E esse é o desafio aqui, ó. Se não aproveitarmos no centro, em casa, no trabalho, na rua e sermos uma pessoa mais coerente, como eu vou ter coerência em família? Se eu não sou uma pessoa honesta comigo mesmo. Porque eu posso ser bom para vocês. Só que daqui a pouco nós damos tchau e eu vou para casa. Vocês vão para casa de vocês. Eu chego lá, nem boa noite eu dou à minha esposa, nem bom dia eu dou ao meu filho. Não tenho coerência comigo mesmo. Eu passo a ser uma pessoa hipócrita. Duas faces. Não ajuda nos laços espirituais. É perdido uma encarnação, porque o meu resgate não é com vocês. É lá em casa. É lá no meu lar. Como o de vocês não é comigo, é no lar de vocês. Esse é o nosso desafio. Para nós seguirmos para o finalmente, da mesma maneira que nós falamos na questão do parentesco físico. E agora, eu já vi que eu posso ter vínculos espirituais, formar a família espiritual. Eu posso ter, nessa pergunta que o Kardec faz, a relação cada vez mais ampliada da família no plano espiritual? Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da existência que nos criou? Mais ou menos assim. Vamos numerar, fica fácil. Eu já tive 10 reencarnações. Minha família se ampliou ou reduziu nessas 10 encarnações? Eu tenho 10 sogras a me esperar no plano espiritual? Como? Ampliou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais, a sequência de encarnações, estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Retornamos, a família se reencontra nas reencarnações. Hoje eu sou o pai do meu filho. Eu, na verdade, se quisermos dizer melhor, hoje eu estou como pai do meu filho. Amanhã pode ser o inverso. Amanhã ele pode ser o meu pai. E assim vai. Então, é isso que a pergunta diz. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e os certos espíritos que vos parecem estranhos. Esta sintonia que nós temos com nossos familiares, boa ou ruim. Por fim, perguntinha-chave. Como fica nas famílias espirituais a questão da hereditariedade? Se eu vi que no parentesco corporal eu tenho hereditariedade física, e no parentesco espiritual, eu tenho hereditariedade espiritual? Fisicamente, eu transmito a minha beleza ao meu filho. E espiritualmente, eu transmito? Existe hereditariedade espiritual? Existe. Existe. Mas é minha? Eu que transmito a hereditariedade ao meu filho? Transmito as minhas qualidades e os meus defeitos a eles? Não. Não, porque senão ele já sai no negativo na corrida. Já sai perdendo. Coitadinho. Não vai, ninguém mais vai querer reencarnar como meu filho. Fico só. Não dá.
Nesse livro aqui, ó, Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que, para quem quiser se aprofundar sobre o assunto, eu só vou mencionar rapidamente, mas para quem quiser, é um capítulo que chama-se Evolução e Hereditariedade. Ajuda num dos livros chaves do André Luiz, que é Missionários da Luz, quando trata da reencarnação de Segismundo, capítulo 12, 13 e 14. Lá ele diz que a questão da hereditariedade espiritual existe e é nossa. Eu tenho hereditariedade do meu espírito. Eu vou receber esse corpinho aqui que é próprio para o meu espírito, necessário para a minha reencarnação. O meu pai e a minha mãe forneceram o corpo, a genética, mas do lado espiritual eu tenho meus créditos e os meus débitos. De maneira que a hereditariedade espiritual é minha, é do meu espírito. Quando eles formam os mapas reencarnatórios, vão se ver se eu cometi excessos no passado para eu ter um corpo com limitação no presente. Essa hereditariedade espiritual existe, mas ela é minha. É isso que o livro dos Missionários da Luz traz para nós, para fundamentar esse conceito ampliado de família. Essa base para nós, seja corporal, mas principalmente a família espiritual, o vínculo de afinidade e de amor. Para aproveitar hoje, porque não adianta retornar no mundo espiritual e falar, ninguém veio me buscar. Só os obsessores. Aí é pior ainda, né? Pior do que ninguém vir buscar é o inimigo vir buscar. Vamos fazer por merecer para que aqueles que nós amamos, que nós temos saudade, possamos nos reencontrar com ele pós-desencarne, como os nossos pais, que por acaso já tenham retornado à pátria espiritual. Nessa noite do Dia dos Pais, para nós encerrarmos, nós temos uma mensagem, está aqui, ó, Paterno Amor, desse livrinho Coração e Vida, psicografado pelo Chico, ditado por Maria Dolores, a poetisa do amor. Ela tinha um acordo com o Chico. Ela tinha um acordo. Chico, quem desencarnar primeiro manda mensagem pelo outro. Pode ser? Pode. Mal sabia ela que o Chico viveu até 92 anos. Então ela foi primeiro. Ela retornou primeiro. E ela manda uma série de mensagens. Esse aqui é um dos livros. Então nós separamos essa em homenagem ao Dia dos Pais, para que a gente faça uma coisa junto, já para prepararmos para a nossa oração. Eu vou fazer a leitura devagarzinho, a gente vai mentalizar juntos e criarmos na nossa tela mental, como se fosse aqui sobre a mesa, flores, cada um a sua maneira de mentalizar, de criar, para que aí essas flores possam ser ofertadas aos pais que estão reencarnados aqui ou dentro da nossa casa, mas aqueles pais que já retornaram ao plano espiritual, que não deixam de ser nossos pais, que a gente tem o amor e o carinho, possa ser ofertadas ao seu espírito. Pode ser? Na entrada do asilo, um homem robusto, jovem e tranquilo, apresentava ao pai um velhinho que contava 82 janeiros de existência. A funcionária atenta que o ouvia, após sentá-lo num pequeno banco, falou à moça em tom seguro e franco. O velho já não sabe o que pensa ou o que diz. A gritar e a gemer de exigência a exigência, formou de minha casa um recanto infeliz, cujo clima de luta é fogo que me arrasa. Não quero ver meu filho crescendo com um avô inconveniente. Quero-lhe a internação de modo permanente. Quanto custa a pensão? A moça respondeu indiferente. A pensão é de 4.000 cruzeiros a serem pagos mensalmente. O senhor fez o cheque e, fazendo o pagamento da quantia, e depois de informar que voltaria, foi-se ao pai fatigado, explicando ao velhinho: meu pai, aqui é a nossa casa de descanso. Terás aqui mais sossego e carinho. Ao voltarmos da Europa, virei buscar-te imediatamente. O pranto deles deslizou sobre a face enrugada e o velho respondeu em voz tremente:
O que será, meu Deus? Que medonho empecilho estar aqui só, sem te encontrar, meu filho. E como aguentarei a falta de meu neto? Não queria afastar-me de meu teto. Peço por Deus, não te demores e vem logo buscar-me. O filho replicou quase que asperamente: sem dúvida, meu pai, que podes esperar-me, mas não faças alarme. Nada fará de mim um filho diferente. Creio que ao fim do mês que vem regressarei como convém. Mas o moço partiu e nunca mais voltou. E ante a expressão do velho, triste e amarga, notava-se que o filho ali se despedira, como quem se desliga de uma carga, agindo alegremente. O velhinho viveu por lá 3 anos, de saudade, de dor e desenganos, a esperar pelo filho desertor. A fadiga alterara-lhe a memória. Não sabia contar a própria história. Declarava-se um rico possuidor de terras e fazendas produtivas, mas entregara tudo ao filho sem amor numa procuração, sem julgá-lo capaz de alguma ingratidão. E embora o filho lhe pagasse o asilo, sem questionar o preço, não lhe enviava notas de endereço. Após 36 meses de clausura, o velhinho ralado de amargura morreu clamando a falta da família. O cadáver desceu à vala da indigência, por fim se lhe acabara a penosa existência. Mas o tempo não para em parte alguma. 40 anos passados, de coração batido e passos retardados, o homem que internara o esquecido velhinho nota que a morte chega a cercar-lhe o caminho. Poderoso Senhor não consegue expressar-se sob qualquer disfarce e tomba inerme no leito e ante o infortúnio da separação, grita por Deus, quer vida e proteção. Mas a morte o reclama, o corpo se lhe esfria, vê-se desencarnado em noite atroz, terrível e sombria. Chora quase sem voz, quando sente que alguém lhe toma o cérebro cansado e lhe diz brandamente: filho do coração, não te aflijas nem temas, acabaram-se agora os teus problemas. Confia em Deus, não percas a esperança, acalma-te e descansa. Dedos, mostrando carinhosos zelos, passam-lhe nos cabelos e exclama com ternura: agora sim, achei minha aventura. Eu sou teu pai, meu filho, eu estou aqui. Amo-te agora mais do que te amava, e só Deus sabe a dor com que eu chorava com saudades de ti.